Lucas 3,16 diz: João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe, João estava falando a todos: eu não sou ninguém, mas eu estou preparando o caminho que aquele que é poderoso, aquele que é todo poderoso, ele vai vir e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Não é o batismo com água, é o Espírito Santo e com fogo. E nós, como igreja de Jesus, nós precisamos ansiar, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos ter vontade de realmente sermos batizados, sermos cheios do Espírito Santo e recebermos esse batismo com fogo nas nossas vidas. Eu concordo com as palavras do Dr. Meyer. Ele diz que nós devemos recusar o uso do poder divino para fins egoístas. Assim nos será confiado em benefício de outros, e Deus suprirá as nossas necessidades. Quantas pessoas têm aproveitado os dons em benefícios próprios, egoisticamente, se tornando pessoas, ou pelo menos mostrando que são melhores do que outros, quando a ação do Espírito de Deus em nós é para outra coisa, é para servir. Ele ainda continua dizendo, Dr. Meyer continua: a verdadeira liderança se obtém não pelo conflito, mas pelo serviço, sacrifício e sofrimento até a morte. Nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor, queridos. Obrigado. Nós temos que dedicar o nosso coração ao Senhor. Nós temos que declarar que realmente Ele tem total domínio nas nossas vidas. E por fim ele termina dizendo: o poder divino é concedido exclusivamente para auxiliar os outros, nunca para ostentação. O poder do Espírito Santo tem que fazer mudança nas nossas vidas, e nós vamos ver isso. Quantas vezes você já viu, eu já vi as pessoas ostentando, porque eu tenho o Espírito Santo, porque eu sou aquilo, eu sou daquele jeito, eu faço isso, eu faço aquilo. Queridos, o Espírito Santo só faz uma coisa dentro de nós: nos coloca cada um de nós no nosso lugar, que é ser servo, servir aos outros. É isso que Ele faz. Ele mostra quem nós somos, ou seja, não somos ninguém sem Ele, sem o poder de Deus, sem Jesus em nossas vidas, nós não somos nada. Podemos ser as pessoas mais importantes do universo, podemos ser a pessoa mais conhecida do universo, mas sem Jesus não somos nada. Não existe nada que possa realmente fazer tanto bem para nós quanto a presença de Jesus e a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando Deus quer usar alguém, queridos, para a honra e glória dEle, lembra que tudo é para a honra e glória dEle. Nunca é para a honra e glória nossa. Eu estou aqui porque fica mais fácil, esse palco aqui é alto, para que os de trás também vejam. Mas eu nunca vou ser maior do que ninguém, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque a palavra de Deus diz que se eu quero ser maior, eu tenho que ser menor. Se eu quero ser grande, eu tenho que ser pequeno. Se eu quero ser servido, eu tenho que servir. Esse é o princípio bíblico. Então, no reino de Deus, queridos, não existe maior. Todos nós somos servos do Senhor, e temos que estar com o nosso coração aberto para isso. E é imperativo que Deus estabeleça a sua autoridade e o direito de mandar em nossas vidas, de nos dar a direção, de nos ordenar o caminho, e que cada um de nós sigamos. Não adianta Ele falar e a gente não seguir. Deus mostra o caminho e nós vamos seguir. Agora, Deus não obriga ninguém. Deus não te força. Deus não vai te amarrar numa corda e fazer você seguir o caminho. Ele te mostra o caminho.
Ele fala, andai por ele. Se nós quisermos, nós vamos segui-lo. Jonathan Edwards, um grande filósofo e evangelista, depois que ele recebeu o poder do Espírito Santo, ele disse, comecei a ter nova ideia de Cristo e da obra da redenção. Ele tinha uma ideia sobre Cristo. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele começou a entender profundamente. E por isso ele se tornou um grande evangelista. João Wesley disse em 1793, e essas palavras são atuais até hoje, queridos. 7 ministros de Oxford e outros 60, depois de uma noite de oração, cerca de 3 horas da madrugada, veio sobre eles o poder de Deus, de tal forma que muitos ficaram prostrados. Daquela hora em diante, começaram a trabalhar no poder do Espírito, e então começou o grande avivamento que incendiou toda a Inglaterra. Para que é o poder do Espírito Santo? Não é para nossa visibilidade, não é para nossa ostentação, não é para uso egoísta nosso, é para servir, porque esses homens ali, quando eles foram cheios do Espírito Santo, e se você olha os discípulos de Jesus, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a fazer o quê? A anunciar, a pregar, a levar as boas novas, a servir o reino de Deus com muito mais força, com muito mais amor, com muito mais intensidade, e eles não estavam mais nem preocupados com as suas próprias vidas. Por quê? Porque a obediência era mais importante. Obedecer ao Senhor era mais importante. E é isso que Ele quer para nós. Hoje, queridos, eu quero conversar com vocês sobre a importância do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas e no serviço. Não é no seu trabalho secular, mas no serviço do reino. Todos nós fomos chamados para servir no reino, na igreja de Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados. E isso que nós precisamos entender cada dia mais. Isso precisa arder no nosso coração, queridos. O desejo, a sede, a vontade de servir, de trabalhar. Sabe, de trabalhar para o reino, de ganhar almas para Jesus, de ver pessoas sendo libertas e transformadas, de fugir do pecado, de abandonar toda a nossa malignidade, para que Ele, Jesus, seja glorificado, para que o reino de Deus seja glorificado, para que a glória dEle se manifeste em todos os lugares, queridas. E o Espírito Santo, Ele nos dá o poder que nós necessitamos. Ele dá aquilo que você precisa. Ah, mas eu não sei, essa desculpa já foi, gente. Já foi muito usada. Ah, mas eu não tenho esse dom, essa desculpa também já foi. Ah, mas eu não tenho o dom de evangelista. Também não existe essa desculpa. Isso é tudo desculpa que nós usamos para não fazer e para não obedecer. Ah, mas eu não sei falar. Sabe, você conversa. Você sabe. Mesmo que você fosse conversar em libras, você estaria conversando da mesma forma. E é isso, queridos. O Espírito Santo de Deus, Ele nos prepara para isso, para a obra de cristã. Olha só o que diz lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para que é o poder do Espírito Santo? Gente, não é para ostentar, não é para orgulhar, não é para fins egoístas. É para a glória de Deus, é para que a gente tenha a melhor ferramenta, para que nós possamos, na hora que você tiver a oportunidade, usar, para que pessoas conheçam a Jesus. E outra, você não vai convencer ninguém a respeito da salvação, não é seu papel chegar para a pessoa e querer convencer a pessoa que ela precisa de Jesus. Você vai mostrar para ela o que Jesus está fazendo na sua vida. Mas eu tenho vergonha, eu já falei várias vezes isso, vou falar de novo. Eu tenho vergonha, se a pessoa me falar o que eu fiz. Se você fez, não minta, fala, realmente eu fiz. Mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e Ele está transformando a minha vida.
Acabou, queridos. A gente não precisa mentir para pregar o Evangelho. Nunca pode, né? Não podemos. Para que Ele dá? Ele dá poder para que a gente possa testemunhar na sua casa, na sua vizinhança, na sua cidade e aonde você for, onde você estiver no seu trabalho. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Você não está lá no seu trabalho, na sua escola, universidade, para estudar. Estudar é importante, você precisa tirar nota sem colar, mas é importante aquilo lá. Mas Deus te colocou lá em primeiro lugar, para você testemunhar. No seu trabalho, onde você estiver, para você ser testemunha, para você falar aquilo que Jesus tem feito. O desejo de Jesus, quando nós olhamos ali, Ele falando com os seus discípulos, era que todos sejam cheios do poder do alto. Olha só, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Nossa maior necessidade, queridos, nos dias atuais, é que nos seja derramado, sabe, seja derramado sobre todos nós, sobre cada um, e cada um possa ser cheio, ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Queridos, não fique esperando uma experiência em massa. A gente ouve falar do avivamento no país de Gales, nós ouvimos falar do avivamento na Inglaterra, sabe, nós ouvimos falar do avivamento na China, em tantos lugares, na Coreia, e às vezes a gente fica esperando e acha que é um mover sobrenatural que vai acontecer. Pode acontecer, aconteceu lá, aconteceu em vários lugares, aconteceu na África, e está acontecendo em muitos lugares, mas é de um em um, queridos. É você pessoalmente. É você que precisa se abrir para a ação do Espírito Santo de Deus. Jesus queria que todos fossem revestidos do poder. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, queridos, não vai ser porque você tem um curso teológico, ou porque você tem uma faculdade, ou porque você é mais esperto, ou que você é melhor do que isso, ou que você é rico, ou que você tem dinheiro. Não, não é por causa disso, não é por nada disso, mas porque você se abriu. Você abriu o teu coração, você abriu a tua vida, para que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade na sua vida. A ação do Espírito Santo de Deus na sua vida não é porque você tem um problema e aí você vem buscar, não, é porque você quer Jesus de tanto que você não está nem ligando para os seus problemas. Eu quero Jesus, eu anseio a ação do Espírito Santo na minha vida, de tal forma que quando eu estou cheio, aquelas coisas começam a se tornar secundárias e não são mais principais na minha vida. Por quê? Porque a presença do Senhor me enche, porque a glória de Deus enche o meu coração, porque Jesus inunda o meu ser de tal forma que não importa o que está acontecendo. Não é que eu vou relaxar e largar, não, tem que resolver as coisas, mas você vai ter clareza do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai ter clareza no teu coração. O Espírito Santo de Deus, queridos, mostra, sabe, nos mostra, nos ilumina, para que nós tiremos toda a sujeira da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, de todo o nosso ser. É isso, sabe, o Espírito Santo faz isso. O fogo do Espírito Santo de Deus, ele quer queimar todo o pecado, sabe, tudo aquilo que nós cometemos. Ele quer purificar os nossos corações através do sangue de Jesus. Mas você precisa abrir o seu coração e permitir que Ele faça isso. Permitir que Ele vá lá e mostre para você, está vendo aqui? Isso aqui você não pediu perdão. Isso aqui você não reconheceu. Você está vendo aqui? Isso aqui? E outra, queridos, olha só. Você pode esconder tudo que você quiser. Tudo. Ninguém viu. Só você. Não foi só você. Deus viu, os anjos e os capetadas, tudo também viu. E a capetada faz, eu não sei como que eles fazem, mas ele faz e chega, tudo aparece novamente. Porque a Bíblia diz que tudo que você fizer em oculto vai vir à luz. Tudo que você fizer escondido vai aparecer.
que você fez escondido um dia, se você não se arrepender, se você não for lá e pedir perdão, se você não consertar, um dia vai brotar. E às vezes já aparece podre. Por quê? Porque ficou muito tempo sem conserto. E precisa acontecer isso, queridos. E isso precisa acontecer para que a gente caia em si e veja que nós não somos nada. Não somos nada. Você pode ter escondido tudo na sua vida, querido. Ah, ninguém sabe. Minha esposa não sabe, meu esposo não sabe, meu patrão não sabe, não importa. Deus sabe. Deus sabe, queridos. O que está em risco não é as pessoas saberem. O que está em risco é a nossa salvação. O que está em risco é se nós vamos ser salvos ou não. Para ser salvos, nós precisamos da ação do Espírito Santo, sabe, limpando todo o nosso coração, mostrando, falando, você precisa dar um jeito nesse quarto aqui, está vendo essa dispensa aqui, que você colocou, entulhou esse monte de coisa aqui na sua vida, você precisa ir dar um jeito nisso aí na sua vida. Pastor, mas foi há 50 anos atrás, não importa, mas a pessoa que eu fiz não está mais vivo, peça para Deus. Conserte com Deus, limpa a tua alma, o teu coração, tira esse peso dos teus ombros. Jesus quer carregar todo o peso, deixa Ele carregar. Então, queridos, o batismo do Espírito Santo ele é muito importante. E não pode haver plenitude do Espírito Santo em Deus se o nosso coração não for purificado, se o nosso coração não for limpo. E isso é urgente, queridos. Isso é urgente. Não, eu estou me preparando. Não existe, eu estou me preparando. Ou você está pronto ou não. Não tem, queridos, não tem dessa. Você tem que estar pronto hoje, agora. Você tem que consertar a sua vida, é agora, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é tentar camuflar as coisas, não, é realmente dizer, eu preciso consertar, é agora, porque eu não sei daqui 10 minutos, daqui 1 minuto, eu não sei, gente. Você procurar na internet, lá tem um pastor lá pregando, ele pregando sobre a volta de Jesus, de repente ele dá uma sapituca e pumba, morre. Nós estamos lá orando, o irmão Leonardo colocou lá no grupo, para nós orarmos, por irmãos que estão sendo perseguidos, e não sabe se vão viver, estão fugindo porque estão sendo perseguidos. Querido, você pode ser crente, você pode ser a melhor pessoa, mas você não sabe quando vai ser o dia e a hora. Não importa se eu seja uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você tem Jesus, o Espírito Santo tem você todo, é isso que importa. E aí nós temos que ter a mesma atitude do salmista Davi, Salmo 51, vou ler todo ele, é rapidinho, com você, olha só, acompanha comigo esse salmo. O salmista dizendo, e ele é claro com Deus, ele rasga o coração dele. Esse salmo aqui é logo depois, queridos, que ele tinha matado, sumiu o nome da mulher lá, Betseba, o marido de Betseba, né? Ele tinha acabado de matar e ele tentou esconder daquilo. O profeta Natan chegou lá e falou para ele, cara, tinha um cara que era rico, foi lá e matou a ovelha de um pobre, que era a única ovelha que ele tinha, e Davi, rei, falou, tem que matar esse cara. Natan fala assim para ele, eu vou ser o cara. E aí o que acontece? Davi fala, eu sou o rei. Não, você está... Não, Davi fala, cara, é verdade. Puxa, o que eu fiz? Aí depois ele declara a situação dele. E é esse salmo. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e
tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele está dizendo, eu sou pecador, e a gente quer esconder o pecado, gente. Ele está dizendo, fui eu, Deus. Está vendo? A gente tem vergonha de pedir perdão para Deus, porque a gente tem vergonha de Deus, porque Deus sabe o que você fez. Arrependa-se. É isso que ele está dizendo. E Davi continua, no versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi estava dizendo, Senhor, eu fiz isso, mas olha para o outro lado, dá um jeito nos meus pecados, limpa esse negócio, tira de mim isso aqui. Eu pequei, realmente eu fiz, mas eu quero voltar a te adorar, eu quero me alegrar na tua presença, eu quero ter alegria novamente. O pecado traz tristeza, queridos. O pecado nos encabunha, sabe? Você fica entrunfado. O pecado faz isso com a gente. E o versículo 11, ele continua: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. As pessoas então pecam, o que a pessoa peca faz? Desaparece, some. Davi faz o quê? Ele falou, Deus, não se esconde de mim não, Deus. Não me expulse da tua presença, Deus, eu estou aqui. Fui eu que pequei, eu que fiz, Deus. Mas não me expulse não, Deus. E a gente faz o quê? O que o diabo quer. Esconde, some, afasta, fica longe. Vai que alguém descobre. Vai que alguém sabe. Se descobrir, gente, a melhor coisa é se descobrir. Se descobrir o teu pecado, dá glória a Deus. Fala, descobriu, agora não tem jeito mesmo. Eu vou pedir perdão, vou me arrepender. Porque se descobrir, acabou. Você pode confirmar, realmente eu fiz. Me perdoa. Se foi alguma coisa grave, você vai assumir as consequências do que você fez. Não tem jeito. Mas vai se arrepender. Vai ser perdoado. Vai ser liberto. Vai ser curado. Não terá o peso mais. O versículo 12, ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Ele falou, está falando, Deus, eu matei o cara lá. Paga esse negócio da minha vida. Versículo 16, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. As pessoas estão achando que fazer sacrifício, fazer holocausto, trazer cesta básica, sabe, ajudar pessoas, vai resolver o problema do pecado. Tem gente que peca e para resolver, compra 10, 20 cesta básica e sai distribuindo nos bairros, achando que vai resolver. Não resolve, não muda. Porque Davi está falando aqui, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ele estava dizendo, depois que acontecer tudo isso, Senhor, aí o que eu fizer vai glorificar o teu nome, vai te adorar, e o Senhor vai receber. Do contrário, queridos, aquilo que a gente faz em pecado, sem arrependimento, e queridos, eu volto a dizer, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado que a gente camufla, não foi perdoado. Pecado que, já passou 10 anos, tem mais problema? Tem. Você precisa resolver essa questão na sua vida e com a pessoa. Se ela estiver viva, você precisa resolver. Você precisa ir atrás da pessoa e se arrepender do que você fez. Não importa quanto tempo faça.
É assim que funciona na palavra de Deus. E aí você pode chegar diante do Senhor, né, e continuar. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, queridos, algo muda dentro de nós. Algo é transformado. Por quê? Porque nós começamos a querer mudança, nós queremos limpeza, nós queremos pureza, nós queremos santidade, nós queremos um coração, sabe, que ama o Senhor, nós queremos um coração quebrantado, compungido e contrito, porque é esse coração que Deus não despreza, um coração humilde, um coração sensível, um coração que sente, queridos. Seu coração, se o seu coração for igual ao meu, você tem que fazer essa oração todo dia. Senhor, quebra o meu coração, tira o meu coração de pedra, Senhor. Coloca um coração de carne, coloca um coração sensível ao teu Espírito, Senhor. Não se iluda achando que o seu coração é mole, porque você é uma boa pessoa. Não se iluda achando porque você é bonzinho, sabe, você tem um coração mole. Às vezes você é bonzinho, mas o coração está duro. Coração bom, queridos, é um coração quebrantado, compungido e contrito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, algo muda dentro de nós. Sabe, esse gênio terrível que há dentro de nós, ele pode ser mudado. Porque está aí, queridos, está dentro de você. Se você permitir que o Espírito Santo entre na sua vida e tire e transforme, é um gênio terrível que está dentro de você, faz parte de você, faz parte de mim. É a nossa carnalidade, é o nosso velho homem. Ele está lá sempre. Davi acaba de dizer aqui, falou assim, está aqui, o meu pecado sempre me persegue. Paulo falou, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero está ali. Está sempre diante de mim, eu estou sempre fazendo. É uma questão de nós sermos honestos conosco mesmo, queridos. Porque nós precisamos, queridos, ser sinceros, para que isso seja mudado. Olha para dentro de você, veja o que acontece dentro da sua vida. A pessoa que recebe, queridos, a plenitude do Espírito, torna-se uma pessoa diferente, de fácil acesso, uma pessoa é fácil tratar com ela, conversar com ela, não é difícil de ter acesso a essa pessoa. Olha o teu coração, queridos, vê se você é uma pessoa difícil. Vê se você é uma pessoa de fácil acesso, que as pessoas tenham acesso a você, no sentido de você ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, de desejar andar com o Senhor. Agora, do que a igreja precisa, queridos? Quem é a igreja? A igreja somos nós, sou eu, é você. O que a igreja precisa? A igreja necessita de vida e de poder, queridos. Não tem outro meio de nós alcançarmos o poder que é indicado por Jesus aos seus discípulos. Não tem, olha só Atos 1:5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. João batizou com água, mas vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E é isso que Jesus quer para nós, é isso que a igreja precisa, é isso que cada um de nós temos que fazer, precisamos. Lucas 24:49, vou dizer de novo, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Nós precisamos, queridos, obedecer ao Senhor. Nós achamos que somos cheios do poder, nós achamos que somos cheios do Espírito Santo, e às vezes estamos vazios e cheios de nós mesmos, cheios da nossa própria vontade. E olha só, o que a palavra de Deus diz para nós, queridos, que nós precisamos ficar. O Espírito Santo não pode ser comprado, não pode ser criado, não pode ser imitado. O Espírito Santo não é uma imitação barata, queridos. Você não encontra na Shopee, não. Sabe, o Espírito Santo é algo poderoso. É algo que você pode só receber. É só receber. Você não tem jeito, outro meio de você, não tem, de você buscar, é receber. Ele já foi derramado sobre nós. Receba o poder do alto sobre a sua vida. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Agora nós temos que ficar em Jerusalém. Ficar aonde? É ficar numa vida de santidade, numa vida de oração, numa vida de busca, de palavra, de jejum, de oração, de investir tempo na presença de Deus.
Porque uma coisa é saber que o Espírito Santo existe, outra bem diferente, queridos, é você tê-lo na sua vida. Eu sei que ele existe, mas você o tem, ou melhor, ele tem em você. Uma coisa é você, sabe, ter a luz do Espírito, outra coisa bem diferente é você ter o batismo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo na sua vida, fogo de Deus queimando em sua vida. Uma coisa é você ter uma experiência ocasional, um choro, uma emoção, um dia ou outro. Outra coisa é você ser revestido do Espírito, do poder de Deus, com paz e com o poder do Espírito Santo, com alegria, um gozo na sua vida. É isso, queridos. Então é isso que a igreja precisa. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, a igreja precisa ficar em Jerusalém, a igreja precisa ficar em oração, buscando. Mas quanto tempo nós temos orado? Não estou falando aqui tempo de horas, mas quanto tempo nós despendemos, nós, dedicamos à oração. Durante o dia, você está lá, você está em oração, você está trabalhando, você está... Também não vamos ser alienados, né? Você está lá trabalhando, né, e está em oração, e aí a pessoa chega para você atender, espera aí que eu terminar minha oração. Não é assim também, né, queridos? Está ligado com Deus, está conectado. É um Wi-Fi que não cai nunca. Sabe, esse não cai, não perde a conexão nunca. É isso que nós temos que ter, não perder essa conexão com Deus. Não perder essa ligação com Ele. De saber, Senhor, o que eu preciso fazer agora? Deus, eu não sei, não tenho tempo, eu preciso da sua ajuda, me dirija. Sabe, na sua mente, o diabo não pode ler a sua mente, mas Deus pode. Deus conhece o que está dentro da sua mente, do seu coração. Gaste um momento ali rapidinho. E como que é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida de oração, querido? Na sua vida de oração, como que é a ação do Espírito Santo? Olha só o que aconteceu com os discípulos de Jesus, depois que eles foram cheios, que eles se tornaram, receberam o poder do Espírito Santo sobre a vida deles, foram cheios do Espírito Santo, eles ficaram que? Poderosos na oração. Esse poderosos na oração aqui, queridos, não é poderoso como o Incrível Hulk, Superman, não, Mulher Maravilha, né? Não. É poderoso na oração, investia tempo com Deus, investia tempo na presença de Deus. Olha só, Atos 4:31, o que aconteceu com os discípulos? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O poder de Deus, queridos, é uma vida de oração. É orar. O trabalho é orar, queridos. Está difícil, ora. Está bom, ora. Você não está conseguindo, ora. Esse tempo me deu um sapituca esses dias, esse tempo atrás, né, eu já contei para vocês, que eu desmaiei lá, fui para o hospital, e no outro dia, para dormir, o medo que eu tive de dormir, queridos. Se eu deitar, e eu tinha medo até de virar do lado que aconteceu, eu falei, e se eu virar desse lado, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou? E aí eu ficava assim, e agora? Sabe o que eu fiz, queridos? Ajoelhei e falei, eu vou orar. Enquanto esse trem não sair, eu não vou parar de orar. E orei, fiquei ali orando, até sair, eu deitei, dormi tranquilamente. Porque, querido, se nós não orarmos, o inimigo tem domínio sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre os nossos impulsos, sobre a nossa carne, sobre o nosso eu. Ele tem domínio, mas se você orar, o Espírito Santo domina você. Se você tiver vida de oração, o Espírito Santo enche o teu coração. Então, queridos, a oração e a intercessão faz parte do Espírito Santo. Olha só o que Romanos 8:26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Faz parte do Espírito Santo a oração, queridos, e Ele quer partilhar isso conosco. Ele quer te ensinar a orar, Ele quer te ajudar a orar. Eu não sei orar, ajoelha e fala, Espírito Santo me ajuda. Senta, pede, Espírito Santo me ajuda, levanta, Espírito Santo me ajuda, não importa o jeito que você vai estar. Peça para Ele te ajudar, a você orar, e você vai começar a orar. Abra o teu coração,
Finney, ele diz assim, está aí no telão: nada é tão difícil na religião cristã, tão raramente adquirido como o espírito de oração. Sem isso, sereis fracos como a própria fraqueza. Com ele, sois irresistíveis. Se perderdes o espírito de oração, nada fareis. Não obstante possuirdes a capacidade intelectual de um anjo. Você pode ter a capacidade de um anjo, mas se você não tiver a oração, não adianta nada. Períodos frequentes de oração secreta são indispensáveis para conservar o fervor da comunhão celeste. Não permitas, ó Senhor, que os guias de tua igreja sejam homens que não sabem orar. Cada um de nós, queridos, possamos buscar e aprender a orar, mas também não se iluda, queridos. Mas eu orava 1 hora, 2 horas. Não adianta, se você parou de orar faz tempo, você não vai conseguir orar 2 horas nenhuma. Começa com 5 minutos, 10 minutos. Leia 5 minutos a Bíblia, ora 5 minutos. E começa gradativamente, vai continuando. De repente, queridos, você está orando de novo. Mas não é para sair batendo lata e falando: olha, eu oro tantas horas por dia, eu oro tantas horas. Queridos, isso é ostentar, isso aí é egoísmo, isso aí é achar que você é melhor do que os outros, é orgulho próprio. Nós não precisamos disso, queridos, não precisamos. O que nós precisamos é de oração. O que a igreja de Jesus Cristo precisa é de homens e mulheres que orem, que busquem ao Senhor, que invistam tempo na presença dEle, que desejam Deus, que invista tempo em oração e jejum, na palavra de Deus. Queridos, você tem que orar, é oração e Bíblia, tá? É os dois, tem que andar junto, tá? Então comece, e eu quero concluir, queridos, falando com vocês, porque para nós desenvolvermos a nossa vida de oração, queridos, nós necessitamos do Espírito Santo. Você não vai ter uma vida de oração sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Você precisa, sabe, dessa ação do Espírito Santo. Porque muitos crentes oram por mera formalidade. Oram. Até oram 1 hora, até 2 horas, mas é mera formalidade, sabe? Ou porque costumou. Não, queridos, tem que ser um relacionamento. Tem que ser uma via de mão dupla. É você falando com Ele e Ele falando com você. Por isso a palavra de Deus, por isso a verdade bíblica, a importância dela. Então muitos dedicam pouco ou nenhum tempo de oração, porque nunca aprenderam o segredo da oração, queridos, e nem a alegria e a vitória que ela nos proporciona. Você está aqui nos visitando, você que está online, isso não é para te desestimular, é para te estimular a realmente falar: eu preciso disso para a minha vida também. É isso que eu preciso buscar isso, porque eu preciso de alegria, eu preciso de vitória, eu preciso de paz no meu coração, eu preciso de paz na minha casa, na minha família, eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso da ação sobrenatural. Aonde nós vamos vencer é a oração, queridos. Oração, palavra, jejum e comunhão. A igreja em comunhão, aqui está um monte de pecador, aqui não tem nenhum que presta, inclusive eu. Sabe, nós todos, queridos, acho que o pior sou eu, mas todos nós aqui somos pecadores defeituosos. Se não fosse a graça, a misericórdia, o amor de Jesus por nós, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas a graça, o amor dele nos alcançou, nós fomos chamados. Então poucos sabem, ou nada. Às vezes as pessoas não sabem nada a respeito. Por isso que a vida de oração de muitos crentes, em geral, queridos, é muito fraca. Muito crente nem ora. Fala que é crente, carrega a Bíblia, mas não tem vida de oração. Tem que mudar isso, queridos. Jesus está voltando. As coisas estão apertando cada dia mais. E nós não podemos mais brincar de vida cristã. Nós precisamos investir na nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que as pessoas não sabem nada a respeito de oração, não tem oração respondida. Mas como que é esse negócio? Sabe? Crente velho vem perguntar para mim, como que é esse negócio de Deus responde? Porque nunca teve experiência. Eu já ouvi crente velho falar para mim, crente de 30 anos, que não sabia nem jejuar. Meu Deus, então não leu a Bíblia.
nunca teve comunhão com a igreja, estava na igreja, mas não fazia parte. Por quê, queridos? Porque vida com Deus, vida cristã é relacionamento, é intimidade, é busca diária. E a oração, queridos, a oração ela nos levanta. Nós podemos ser fracos, e vamos continuar sendo fracos, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos fortalecidos. É o poder dele na nossa vida. É o poder dele para que nós sirvamos a Cristo e a igreja de Jesus Cristo. Para que você seja servo dele aqui e na cidade. Para que você seja um servo na cidade. A igreja de Jesus Cristo, ela foi chamada para amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, querido. Nós fomos chamados para isso. Nós temos feito isso. Se não temos feito, nós temos falhado. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos cuidar. Eu estou orando, queridos, para que Deus continue nos mostrando como que nós vamos servir mais a cidade de Carapó. Porque o Senhor chamou essa igreja missionária de Carapó, família missionária, para servir a comunidade. Não foi para ter um prédio bonito. Prédio bonito não vai subir, queridos, isso aqui vai ficar. Quando Jesus voltar, isso aqui tudo vai ficar. Então, queridos, nós fomos chamados, queridos, para servir a Deus, as pessoas e a cidade. Que teu coração queime por isso. A oração, queridos, traz resposta definida, realiza as promessas de Deus. Jeremias 33 diz: clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A oração nos leva à comunhão com Deus. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A oração, queridos, nos auxilia a habitar em Deus e a fazer a sua vontade. A oração faz isso conosco. Mostra as promessas, realiza as promessas, nos dá comunhão com Deus e nos faz, queridos, habitar na presença de Deus e realizar a sua vontade. Não negligencie, queridos, a sua vida com Deus. Não negligencie a sua vida de oração. Não negligencie a sua vida de busca ao Senhor. Não duvide do poder de Deus através de homens e mulheres que oram. Não existe nada que não possa ser quebrado através da oração. Não existe nada que o Espírito Santo de Deus não possa te mostrar para que seja destruído. Judas 1:20 diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Ore, queridos, ore constantemente, ore. A igreja precisa orar, nós precisamos levantar para orar. Quando nós nos levantamos como igreja em oração, queridos, começa a haver comunhão com Deus, você começa a ter um relacionamento com Deus, frequentemente o Espírito Santo continua sendo derramado sobre a sua vida, não é uma experiência esporádica, ocasional que você tem, é contínua, continuamente você tem experiência com Deus, com o Espírito Santo, com o derramar dele. Aconteceu com os discípulos e Ele quer que continue acontecendo conosco. O Espírito Santo, queridos, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida, precisa, tão real como a conversão. Não é uma emoção, não é um arrepio, queridos, o batismo com o Espírito Santo. Não é, um tremelique, não é correr, não é saltar, ficar pulando. Isso não é o batismo com o Espírito Santo, embora possa acontecer algumas coisas desse tipo. Mas muito disso que nós temos visto hoje é exibicionismo. Não tem nada a ver com o poder de Deus, nada a ver com o Espírito Santo. Mas depois que uma pessoa tem uma experiência verdadeira e real com o Espírito Santo, ela se torna preciosa, as bênçãos de Deus, ele começa a degustar, a perceber, a querer mais, a desejar mais. Por quê? Porque essa experiência do derramamento do Espírito Santo nos derrama uma nova unção todos os dias sobre nós. Você começa a olhar diferente para as pessoas. Você começa a agir diferente com as pessoas. O seu coração muda. Não é as pessoas que mudam, é você que muda. É você que se arrepende, é você que se conserta.
A sua vida de serviço cristão muda. Você deseja servir a Cristo. Você deseja trabalhar no reino. Você deseja fazer algumas coisas. Quantas pessoas olham o que tem para fazer, ao invés de se disporem a fazer, reclamam. Quantas pessoas você olha, talvez você passou na casa de alguém e falou, credo, que casa feia. Mas quando foi que você foi lá e falou assim, eu queria pintar a sua casa, posso? Quando você fez isso? Nós somos bons em reclamar, em falar, sabe, em apontar. Mas em fazer, nós somos muito ruins. Nós precisamos mudar isso. E o Espírito Santo transforma o nosso coração. E para nós refletirmos e praticarmos, queridos, eu uso as palavras do Dr. Asa Mahan. Ele diz assim, primeiro, podemos entender agora o poder que temos em oração, quando estamos cheios de fé e do Espírito Santo. Nós só vamos entender o poder que temos em oração se nós estivermos cheios de fé e do Espírito Santo. Como que se tem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ler, quanto mais você meditar na Bíblia Sagrada, mais você vai ter fé, mais a sua fé vai ser fortalecida, mais você vai ter, sabe, a substância para vencer as provações e as dificuldades. É isso que nós precisamos ser cheios. Segundo, podemos perceber claramente porque Deus concede suas dádivas mais preciosas, temporais e espirituais, segundo nossas orações. Nós podemos, querido. Você vai perceber o que Jesus está fazendo. Você vai perceber a ação de Deus na sua vida. Você vai perceber o poder de Deus transformando o teu coração, inundando o teu ser. Em terceiro, notamos o grave erro daqueles que limitam as operações e o poder do Espírito, a verdade revelada de Deus, principalmente em nós. Nós percebemos o grave quando nós limitamos a operação do Espírito Santo de Deus em nós. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite a ação do Espírito Santo de Deus em você. Não permita que o cansaço impeça você de orar. Não permita que o pecado que você ainda não confessou impeça de você entrar na presença de Deus e se despir na presença de Deus, falando, Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, Senhor, estou aqui. Sonda o meu coração, Senhor.